Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico. Aí sim, eu sou o Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico, projeto que está fazendo aniversário de 4 anos, cara, que legal, que maravilhoso. Eu falo que o trabalho com o Diário Mágico, ele mudou a minha vida em muitos sentidos, né? De conhecer essa quantidade de convidados maravilhosos, de ouvir as histórias de vida deles, de aprender mais sobre assuntos que eu não tinha a menor noção. E também, né, nos Páginas Abertas, ouvindo os relatos de quem envia, a gente, né, perceber perspectivas diferentes, formas de encarar a vida e histórias, né, mirabolantes que muitas vezes a gente só tem acesso a elas, né, nos livros, né, na literatura especializada. E quando a gente escuta isso enviado para o programa especialmente, dá uma outra dimensão, dá uma outra profundidade, a gente, né, de uma certa forma identifica com o que está sendo dito ali e consegue aplicar isso com maior facilidade na nossa vida. Então é isso, muito legal. Bom, se a gente tá de aniversário, a gente vai ter um encontro, né? No ano passado a gente fez esse encontro em São Paulo e nesse ano a gente vai fazer aqui em Belo Horizonte, né? Sede oficial do Diário Mágico. Vai ser no dia 10 de maio, é um sábado, às 7 horas da noite, num lugar chamado Bordeaux Gastrovino. E tá todo mundo convidado. Vão ter umas mesas lá pra gente e vai ser um lugar assim gostosinho pra gente trocar uma ideia, conhecer outras pessoas, conhecer as vozes por trás dos relatos, porque, né, muitos dos convidados e muitas pessoas que participam no Diário Mágico, né, no Páginas Abertas dos relatos, vão estar por aqui. Então, se você se sentir à vontade, passa lá pra dar um abraço na gente, vai ser muito legal. No dia anterior, né, dia 9 de maio, vai ser o nosso Páginas Abertas número 44. E a gente vai falar sobre estados alterados de consciência. A ideia é falar sobre meditação, êxtase, hipnose e estados alterados de consciência por meio de quimiognose, né, usos de medicinas, né, plantas enteógenas ou qualquer outro tipo de situação que cause esse estado alterado de consciência. A gente vai definir um pouco melhor o que isso significa, né? O que é esse estado alterado de consciência, e a gente vai dar certas gradações e explicar por que isso é importante dentro da magia e, né, como que a gente classifica esses estados, o que é saudável, o que não é, o que de alguma forma nos auxilia a construir uma gnose pessoal mais profunda e mais forte e o que de alguma forma nos desorganiza internamente. É um tema que ele parece ter pouca coisa para falar, mas na hora que a gente começar a receber os relatos de pessoas que passaram por situações ou muito, muito ruins, ou muito, muito boas, e como que elas fizeram, ou para se reorganizar, ou para voltar a acessar esses estados de êxtase e de transcendência, bom, aí a gente vai conseguir organizar um pouco mais as ideias e sair um pouco daquela história da magia do caos de que o estado de gnose ele é meramente uma ferramenta utilitária para alcançar uma finalidade, né? A gente vai descobrir que a própria finalidade é esse estado de consciência, que mais importante do que alcançar ele é conseguir sustentar ele. Mas isso a gente vai falar nessa live no dia 9 de maio, sexta-feira, 8 horas da noite, como sempre. Mandem os relatos de vocês ou no WhatsApp DDD 31 97537 5123 ou então no e-mail no contato@diariomagico.com.br. Esses contatos eles estão na descrição do episódio, então vocês podem encontrar eles com mais facilidade. Manda pra gente, se quiser ser anônimo tem que ser por escrito e eu tenho certeza que você tem uma história aí sobre estado alterado de consciência. Envia pra gente porque vai ajudar a gente a construir esse roteiro e vocês vão ver que essa live vai ser muito, muito legal. E bom,
você gosta do Diário Mágico, considere apoiar a gente lá no apoia.se/Diário Mágico. A gente só tá fazendo 4 anos porque a gente tem esses apoiadores lindos, maravilhosos que nos divulgam por aí, participam do grupo, trazem perguntas, fazem parte do nosso grupo de trocas terapêuticas e estão sempre corroborando com novas sugestões de temas, com sugestões de convidados. Enfim, a comunidade do Diário Mágico, ela é algo que sustenta esse podcast e que me deixa feliz dia após dia de fazer novos amigos e ver tanta gente bacana se desenvolvendo na espiritualidade de forma responsável, compromissada, consciente. É isso, amo muito vocês e vamos lá, vamos abrir esse diário. Folhas brancas sem pautas para transbordar à vontade. Aí sim, e aí pessoal, hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Diário Mágico a Nath Assad. Seja bem-vinda, Nath, como é que você tá? Tudo bem? Eu tô bem, e você, Rodrigo? Muito obrigada pelo convite. Maravilha, obrigado você por ter aceito esse convite. Eu falei com você em off que eu tava procurando há algum tempo uma pessoa pra gente discutir um pouco sobre numerologia, sobre astrologia, e aí de repente, né, a gente se cruzou ali novamente nos stories, no Instagram, e eu falei, nossa, eu acho que a Nath vai ser essa pessoa, então, né, estamos aqui hoje. Ora, que ótimo. Nath, como é que é a sua história? Como é que é a sua relação com a espiritualidade? Isso vem de família? Não? Como é que é isso aí? De certa forma, vem de uma curiosidade minha de pequena. E na mesa, assim, sou de família árabe, tinha árabes, muçulmanos e católicos, e uma mistura, assim, mas predominantemente árabe, então muçulmanos. Então tinha muita questão do véu, dos costumes muito diferentes, a questão da borra de café. Então, na mesa de jogo dos meus avós, sempre tem mesa de jogos em família árabe, né? Que tem um jogo que chama Bássara, que é um jogo bastante tradicional. E ele trabalha com naipes. Eu olhava aquelas cartas me chamavam, por algum motivo, aqueles naipes me chamavam, e eu comecei a fazer analogias. Quem estava com mais coração era alguma coisa, quem estava com mais paus, comecei a fazer uma leitura ali meio intuitiva. E junto a isso também, essa questão de leitura intuitiva vinha da xícara de café, que é algo comum na família, a leitura de mãos também, é algo comum. Sentava na mesa, tomava um cafezinho, se qualquer um da família esquecesse a xícara na mesa, o do lado já pegava para ler, para saber os segredos. Então, isso me encantava. Que demais. Me encantava por esses assuntos. E eu sou de um tempo que era banca de jornal, e os revistas todas de banca que tinham assuntos mais holísticos, tarô, astrologia, isso sempre me chamou muita atenção. E as cartas, principalmente. E aí eu comecei, bem nova, a minha mãe percebeu já esse meu desejo, ela me colocou para estudar tarô, numa metodologia da Mônica Bonfilho, a Mônica dos Anjos, essa foi a minha primeira entrada no tarô. Olha. E fiz um curso bem nova. Eu tenho um material lindo que eram as pessoas que eu atendia com tudo bonitinho, escrito. Aí eu comecei já a atender com essa idade mesmo, 12, 13 anos, atendia, estudava. Uma coisa linda, com muito estudo, com muita dedicação, muita curiosidade. Ainda alguns livros que a gente mandava dizendo que queria receber mais sobre o assunto. Então, eu adorava o tema de pirâmide, radiestesia e de limpeza energética. Tudo isso me interessava demais. Sim. E aí, Rodrigo, eu nunca parei na vida de estudar. Desde então, esse desejo de estudo, e aí ele foi se formatando, né? A experiência de atendimentos ali muito nova. Um segundinho, que eu vou só pedir para a Alexa baixar essa chuva aqui. Legal. Muito nova, atendendo algumas pessoas e tendo retorno, né? Atendia, acertava, tinha retorno, continuava, e aí eu fui estudar astrologia, que eu me encantei também. Astrologia, radiestesia, leitura de mão, borra de café e numerologia. Fui indo, nunca parei, eu nunca paro. Cada vez eu estou aprendendo mais. Cheguei em você através dos meus estudos. Para mim, você é um grande mestre. Abraço a frase de que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, as coisas foram meio que aparecendo para mim sem parar. E e essa curiosidade me levou também a entender o que é
isso tem a ver com espiritualidade? Até porque eu, como uma família muçulmana, vinha de uma família muçulmana, precisava de argumentos para minha família, que é extremamente religiosa, sobre Uhum. aqueles instrumentos todos, aquelas pirâmides, as terapias, os oráculos, além do que eles já incentivavam, que é a leitura de café em mão. Então, eu comecei em tudo que é lugar. Centro, igreja, budismo, fui em todos os templos, sempre que eu vejo templo, sempre que eu ouço, eu vou sempre atrás para entender o que toca o coração das pessoas em termos de mensagem, de rituais. Eu adoro Sim, todo esse universo. sim. A sua mãe, ela era afeita ao tarô? Ela se interessou por isso depois? Ou foi mais uma motivadora externa, assim? Não, elas já tinham um interesse, sim. Os oráculos místicos, as mensagens vindas pelo sutil, todo mundo tem uma história na família de algo milagroso que aconteceu via uma mensagem, experiências paranormais. Então, apesar de ser uma família muçulmana, experiências aconteciam. Já vi, assim, situações de jantar de família da parte da minha mãe, de ter uma incorporação real, do nada, em uma pessoa da família. Então, tinham coisas muito diferentes que rondavam, e eu fui sempre tocada. Isso, para mim, era um sinal de que tem algo além, né? Algo que eu não sei. E como que eu posso captar essas mensagens? De que forma que elas podem chegar até mim? Como que eu posso me afinar com isso? E foi indo. Aí, depois que eu tive meu segundo filho, eu realmente assumi, abracei a minha carreira de atendimentos. Eu já atendo há bastante tempo. Só faço isso da minha vida, atendo e faço, né? Meu trabalho é atendimento em pessoas que eu adoro. Faço uma leitura de mapa astral com numerologia e tarô, uma consulta bastante profunda para autoconhecimento. Sim. E sou professora também de numerologia, astrologia e tarô, que eu adoro lecionar também. E essa é a minha história e jornada, por enquanto, até aqui. Como é que começa a questão da numerologia dentro desse processo? O tarô, a gente começa a lidar com as cartas e de repente a intuição vai aflorando, a gente vai tendo os feedbacks, a gente vai aprendendo a decodificar né, os símbolos. A astrologia, na banca de jornal, a gente sempre tem um contato ou outro, até indireto. Você está lendo um jornal, você tem, né, os blogs antigamente sempre traziam isso. Mas numerologia, ela é menos comum, ou às vezes é tida com sei lá, é menos popular, né? Como que isso entra na sua história, Nádia? Para mim, a questão da numerologia, ela sempre foi um olhar mais para o financeiro, porque dinheiro é número. Sim. Então, eu sempre quis entender de que forma que tem nota que não tem, porque tem a 1, 2, a 100, a 200, né? Eu sempre quis entender qual o poder dos números. Sempre relacionei. Para mim, a numerologia, ela era muito evidente, ela sempre se destacou. Uhum. Então, se tem a astrologia, tem o grau do signo, o que significa esse grau, por que esse grau é o mais crítico, por que esse grau é mais importante, por que é anarético, eu sempre olhando aqueles números. A mesma a coisa para dinheiro. Se eu quero a energia do dinheiro, talvez qual que é a ciência mais próxima em termos simbólicos, da simbologia, né? Os números. Aí eu comecei a estudar e entender um pouco mais. E os nomes também, até por ter um nome, o meu nome, eu sempre senti algo místico no meu nome. Eu nunca tive muita resposta sobre se é russo, se é árabe, de onde que vem, se é da novela, é a ginasta. Nunca entendi muito o significado, porque para mim eu sempre busco uma analogia simbólica para tudo. Então, nome é algo para mim, palavras, nomes, números são importantes. Então, eu fiz muita pesquisa sobre o que significa o nome, fui caindo em numerologia, números, dinheiro, e fui me envolvendo nesse universo tão extenso, tão bacana também, né? Ele tem um código, quando você entende. Você começa a acessar coisas diferentes das usuais. Aham. Exatamente. Você sabe, você acessa tudo, né? A gente acessa tudo, só que a gente determina, escolhe, comanda, se afina. Tudo que a gente se afina com a gente, né? Eu imagino. Sim, total, total. Bom, tem algum exemplo de alguma situação que você falou assim, putz, é isso, assim, a numerologia funciona super, ou então, né, sei lá, alguém que muda algum detalhe do nome e de repente as coisas começam a fluir. Você deve ter alguns exemplos disso? Muitos. Tenho o meu exemplo da numerologia, porque assim, a numerologia, ela tem
vários usos, né? Então, a pitagórica, para análise, para você saber o que cada número quer dizer, ela é muito legal para você fazer uma análise do nome. Que nem eu coloquei o seu nome aqui, Rodrigo. Eu sei alguns números que estão muito próximos de você, que é o 8, o 3, o 5, o 11 e o 7. O 7 é a maestria, e você é realmente um mestre. O 5 é um movimento curioso, interessado, interessante. O 8 é o retorno e o resultado, é a prosperidade. O 3, comunicação. 11, inspiração e fama. Então, Rodrigo combina mesmo com você, né? Faz muito sentido. Se fosse um nome construído por um 4, um 7, um 9, talvez uma pessoa um pouco muito inteligente, mas muito discreta. Entendi. Então, eu gosto muito dessa análise. Então, aqui eu já sei que... Agora, tem pessoas que têm um nome e têm um desejo de outra coisa. Então, quando a gente faz uma alteração pequena, a gente consegue começar a se afinar ao propósito com consciência. Então, tenho casos de pequenas mudanças e grandes resultados. Eu faço o nome de produto desde indústria farmacêutica, cosméticos, lojas de moda, de comida, e todos os segmentos, escritórios de advocacia. Tem alguns nomes que eu crio desde o começo, usando da numerologia, a criação mesmo, e tem outros que eu faço ajustes. Os de pessoas, por exemplo, pessoas e crianças, eu faço ajustes. Marcas, ou eu crio, ou eu ajusto também. Sempre. Quando é desde o começo é melhor ainda, porque uma mudança no meio do caminho é muito complexa. Quando você tem uma marca consolidada. Porque não é só questão do reposicionamento mercadológico, mas é um reposicionamento de branding e do próprio relacionamento do cliente com aquela marca, né? Sim, com certeza. Mas a numerologia, ela apoia isso, né? Quando eu faço uma troca de nome, quando eu faço um ajuste, eu ponho números que engatam essa força de mudança também. Entendi. Tem uma construção. Você já ouviu falar no Grabovoi? Sim, claro. O Grabovoi é uma construção através da numerologia. O meu olhar para o estudo de Grabovoi, porque assim, o número põe no pulso, fica repetindo, vai dar certo. Mas da onde vem? Né? Qual é? Deixa eu somar, deixa eu entender essa construção, porque o número do Grabovoi, ele tem alguns que tem pausas, né? Você tem um bloco de números, um bloco de números e um bloco de números. Sim. E aí você entende que ele também faz isso. Ele dá um start de mudança, uma solidificação e um contraste de potência. Entendi. Então, para a construção de um nome, eu sempre trabalhei assim também. Mas o nome que eu uso é Nomesofia, que foi assim que chegou para mim esse estudo. Tá. Que é a construção do nome. Eu mesma, quando fiz a primeira vez, e essa construção, até antes eu entendia sobre numerologia e não sugeria tanto a mudança. Eu fazia uma análise do mapa numerológico, assim como a astrologia. As suas tendências são essas, os desafios são esses, os caminhos são tais. Quando eu entrei para a Nomesofia, que eu entendi que o poder da mudança, eu experimentei em mim. E é uma história muito curiosa, porque o meu nome é composto, ele é um nome que tem bastante carisma, que traz muita empatia para mim, composto ao meu signo, ascendente, lua, enfim, eu me torno uma pessoa muito carismática, empática e circulo bem com muitas pessoas. E eu trabalhava no corporativo nessa época, então eu era muito querida, muito fofinha. E a gente tinha uma equipe de vendas muito feroz, porque os benefícios, quando a gente atingia as metas, eram muito interessantes. Eu era muito boa, mas eu não lutava com os tubarões ali na frente. Eu era um apoio, eu estava feliz com o que eu estava fazendo. Quando eu senti uma necessidade de resultado financeiro, senti um gosto por isso, falei pro numerólogo também, olha, eu queria entender mais, se mudar meu nome vai mudar muito minha vida, porque eu sinto que eu sou assim, todo mundo que encosta em mim tem muito sucesso. Mas eu mesma não sinto esse sucesso. Era uma dor que eu tinha. Por muito tempo. As pessoas falam, você deu certo comigo, você me ajudou, tal. Em tudo que eu fazia, sempre tinha essa característica, que é a característica do meu nome inteiro. Tá. Falei pra ele, ele fez uma sugestão pra mim. Ele falou, olha, então a gente vai sair de um nome que tem uma certa estagnação e eu vou te colocar no nome 1111, que é aquele mais potente que tem. Mas você se prepara. Tem que estar preparado. Caso você não dê conta, eu vou te dar uma outra sugestão.
Falei, tá bom, ele me deu 2 nomes, o mais potente e o médio. E eu saí, Rodrigo, falando, como assim? Eu não vou dar conta de ser a pessoa mais, né, importante dessa empresa. Falei, lógico que eu vou dar, lógico que eu vou amar isso. Tudo que a gente quer é fama, o dinheiro, o sucesso e tal. E aí eu mudei para N Assad. Ficou. Ah. E assim, muito rapidamente, tudo mudou ao meu redor. Oportunidades apareceram, eu mudei, porque eu fiquei de uma forma diferente de foco. E as pessoas também mudaram comigo. Porque o que aconteceu? Eu comecei a bater meta, muito. Sim. E as pessoas que antes gostavam muito de mim, essas mesmas pessoas estavam ali disputando a meta comigo, porque afinal só ganhava o que mais vendia. Todas as pessoas que me amavam começaram a disputar. E aí eu ganhei um monte de... Não é inimigo, obviamente, mas vou te falar que é mais frustração e decepção emocional. Sim. Porque as pessoas não estavam felizes por mim, elas estavam, tipo, tristes que eu tava tirando o que era delas. Porque afinal, peguei o lugar. E eu tinha muito negócio. Eu fiquei realmente, a época que eu ganhei muitos bônus por isso. Tive resultados incríveis. Mas emocionalmente, muitíssimo desgastada. Uau! Sim. E aí eu entendi. Essa combinação de nome, ela funciona para quem nasceu com essa combinação numerológica, aí você já tem essa essência. Ou para empresas. Produtos. É a mesma combinação de um produto iPhone. O iPhone tem essa mesma combinação. É um nome muito bom. O produto com um nome bom, ele chama, ele tem um magnetismo diferente. Esse número é muito forte. Então eu falei, voltei pro meu mestre e falei, realmente não deu bom. Eu não tô feliz, parece que eu acordo com medo. Não é esse dinheiro que tá me fazendo... Eu também tenho um equilíbrio com as minhas amizades, com o servir o outro. Vou usar o meio termo. Aí eu fui pro meio termo, que é o que eu uso hoje, que é o Na Assad, que eu já uso desde então. É tão bom na minha vida que eu mantenho ele e eventualmente eu faço acréscimos nesse nome. Né? Por exemplo, desde mês de 2024 eu acrescentei Leão. Então meu nome hoje é Na Assad Leão. Legal. Esse leão não existe na minha árvore genealógica, meus descendentes. Que legal. Sim. É como se fossem máscaras, perfis energéticos que eles auxiliam na manifestação dentro de um período específico? É tipo isso? Sim, eu acredito que é como se fosse uma música que você toca e atrai espectadores que têm a mesma vibração. Então, se você tá elevando se você tá com um número de potência, você vai atrair potência. É uma frequência energética, assim, que você vai otimizando. Com o benefício de poder mudar isso. De fazer alguns ajustes no meio do caminho, porque não precisa ser eterno. Pode ser por um tempo. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. Anote seus resultados. E o que é o fato de usar um nome? É simplesmente você se reconhecer a partir dele? Porque eu digo assim, beleza, você vai colocar num perfil de rede social e vai atualizar com aquele nome. Mas as pessoas, elas precisam te reconhecer por aquele nome? Onde que tá a barreira da efetividade da troca? Assim, só de eu assumir para mim já vale? Tem um exercício de solicitado, que é você escrever o seu nome em uma folha durante alguns dias, várias vezes, de uma forma, com aquela caligrafia mais infantil, sabe? Do jeitinho em que você gasta bastante energia em fazer cada letra direitinho, sem parecer outra letra. Então você tem um diário, que você tem as páginas, você escreve o seu maior pedido nessa mudança do nome. Então você coloca ali para o seu eu superior qual é o seu desejo. Escreve gratidão e escreve o seu nome. Eu faço mais ou menos, sempre dando 8 ou 26 vezes,
ou 17 vezes por alguns dias, 33 dias, você faz esse exercício, e no final de cada página, você escreve Christum Pax. Essa é a receita que veio para mim. Legal. E aí, fora isso, assumir na sua rede social, na forma com que você assina alguma mensagem. Não precisa mudar a assinatura, mudar no cartório. Eu tenho casos de conhecidos que mudaram, de fato, o nome. Mas não é necessário fazer nenhum tipo de documentação para isso e alterar a assinatura. Entendi. Sensacional, tá? E no caso, por exemplo, de pessoas que elas às vezes vão ter, sei lá, um perfil anônimo numa rede social e vai criar um nome para aquele perfil. A gente. Quer dizer, já não sei se a gente já está saindo do nosso assunto, mas eu fico pensando que criando uma persona diferente, se identificando com um nome aleatório qualquer, ela também está inserindo um tipo de energia diferente na expressão dela no mundo, né? Talvez até se fragmentando, né? No sentido de estar usando uma outra máscara oculta que ela não deixa de ser reconhecida, quer dizer, de uma certa forma, não está assumindo as vontades dela abertamente. Mas não sei, isso é só uma interpretação e uma conjectura, né, aqui ao vivo. Sim, pensando num apelido, né, ou um apelido, um outro nome. Sim, se todos estiverem organizados Uhum, numa mesma vibração, porque você não deixa, eu, mesmo mudando meu nome, eu não deixo de ter a vibração que eu nasci, com o nome que eu claro, nasci. claro. Ela compõe a minha energia toda. A diferença é que quando eu assumo uma outra energia na forma com que eu me apresento, com intenção e conhecimento, isso vai abrir portas importantes, Uhum, de mãos dadas com o nome que eu já tenho. E é importante eles fazerem sentido e não serem opostos, porque pode acontecer também. Para trabalhar na área comercial, eu quero ter um número que traga bastante movimento, mas para ensinar, eu quero um número de mestre. Eles são quase que antíteses, porque o de mestre ele é discreto, e o de movimento ele precisa de exposição. Se você tem os dois, uma hora você é um, outra hora, não funciona muito, porque você vai se acostumando e acumulando esses poderes especiais, né, que você abraça durante a caminhada. sim, Então, o quanto mais tempo a forma que você mais usa. Então, se eu estou sempre respondendo o meu nome várias vezes, isso vai dando mais força para ele. claro. Eu vou alcançando mais. Se eu ficar usando um dia, outro, eles podem. Por exemplo, eu fiz aqui, ó, Rodrigo Vignoli e só Rodrigo. Ambos são muito bons. Legal. Ambos são excelentes. Sim, o Rodrigo, eu amei o Rodrigo Vignoli, do jeitinho que é com L só, né? Isso, um só. Ele dá o 369, que é um número que quem usa muito são as empresas que são legados, porque eles acessam dimensões. Legados e também as empresas que Tesla, Meta, Google, Google não, Google é 8, desculpa. A Instagram, essas empresas mais de comunicação, rede social, elas usam muito o 369. Todos os negócios do Mark Zuckerberg, todos os negócios dele, dão 369 na numerologia. Uau. E olha essa curiosidade. Quando ele lançou o Meta, eu fiz um estudo do nome Meta. E ele falou que foi através de uma pessoa que, enfim, que ele conhecia, um escritor, um amigo, que sugeriu esse nome para ele. Como você chegou nesse nome? Ele falou que era através de uma pessoa, que é um escritor de livros. E aí eu peguei todos os títulos desse escritor. Todos os títulos dão 369. Caraca, que legal. Que é muito o que o Tesla, também Tesla 369, usa. O 369 é um número dimensional. Aonde você entrar com onde você tiver com esse número, você entra. Ele é ele abre. Ele eterniza. Então ele circula muito bem, o 369, que tem a ver com o código Fibonacci, sabe? Aham, claro. Então tem toda esse padrão, ele tem um padrão energético, então ele acessa tudo, ele acessa as dimensões. Quem usa o 369 fala com todo mundo. Entendi. Ele também fala com o passado e fala com o futuro. Fala em todas as dimensões, linha de tempo. Aham, aham. Então é muito legal você ter o 369. Mas não quer o Rodrigo Vignoli. Aham. Mas, por exemplo, não tem um foco. Ganhar dinheiro, Sim. ensinar. O foco é Geral. rodar, circular, chegar em todo mundo. Ter a tecnologia, uma tecnologia quântica, um número quântico. Uau. Sim. É. E
E essas definições, assim, de números, essas sequências, isso faz parte dessa escola de numerologia que você estuda. Porque quando a gente fala de numerologia pitagórica clássica, a gente faz uma redução, é isso? Sim, faz uma redução dos números, dos algarismos, né? Sim. Faz uma redução, é do 1 ao 9, aí a gente tem os dois números mestres importantes, que é o 11 e 22, e as sequências, 33, 44, eles são importantes, mas o 11 e 22 com mais foco e atenção, e eles têm energias bastante de destaque. Então, é sempre de 1 a 9 a redução. Gosto muito de olhar para números sequenciais dentro dessa redução. A gente olhar, você faz o nome inteiro da pessoa, você tem algumas sequências, é muito legal olhar sempre que tem sequência. Entendi. Porque ela traz um holofote para alguma energia. Por exemplo, velocidade, raciocínio, muita estagnação. Ele traz alguns sinais. Não é só o resultado, mas toda a composição. É uma árvore mesmo. Entendi. Que é feita a numerologia. Que legal. Que legal. E você estava falando de, né, Grabovoi, e às vezes alguns dos nossos ouvintes eles podem não ter, né, clareza do que é isso, né? E aí, assim, explicando muito rapidamente, são sequências numéricas, né, que elas têm ativações específicas de algumas propriedades. E eu já pensei, Nádia, que às vezes né, essas sequências de número do Grabovoi, elas são quase como se fossem sigilos numéricos, né? Da mesma forma que na magia do caos a gente pega uma intenção, transforma num símbolo e energiza e ativa, a sequência de números, né, com qual o fundamento que seja, né, e que esteja associado a uma intenção específica e sendo consagrado ao redor do mundo inteiro, com várias pessoas utilizando, vai ter o mesmo efeito, né? É mais ou menos por aí? Sim, é mais ou menos para ele, como um servidor público, né? Ele serve, você atua ali trazendo o que você quer. Mas é muito legal saber a egrégora de onde vem, né? Que nem eu cheguei até você por uma egrégora de sigilos. Sim. Que você tem sempre um embasamento, uma explicação sobre aquele símbolo, aquela magia e o que atua, onde atua. Tem que saber, porque às vezes, é o que eu digo, será que a gente está repetindo um nome inconsciente? Quando é que a gente fala o número Grabovoi, será que eu estou dizendo inconscientemente? Desejo que Grabovoi viva eternamente. Desejo que ele seja muito próspero, porque ele é uma pessoa que existe, né? Ah. Ele é um matemático físico quântico que atua. Uhum. Uhum. Então, antes de fazer, a gente tem que entender qual que é essa intenção. Vamos descodificar um pouquinho para entender. Então, eu descodifico sempre a construção, até para entender. Eu gosto muito do que está por trás sempre. Onde será que chegou? Né? Eu adoro que chegou por uma intuição. Eu sempre entendo que a intuição tem a sua construção. Né? Eu adoro esse universo. Sim. E aí o Grabovoi tem a sequência numérica que atua, atinge e desbloqueia alguma transmissão daquilo que você deseja. E aí repetir várias vezes. Repetindo e pausando. Repetindo e pausar do jeitinho que ele traz. Intencionando o que você quer. Você vai repetir, repete. E entra no fluxo de alguma forma, temporariamente. Tem que ter consciência, né, Rodrigo? A gente, quando se propõe também a fazer, vou fazer o sigilo, vou fazer o servidor, vou fazer o Grabovoi, é para fazer mesmo. Sim, eu fico pensando sempre, Nádia, e esse é um pensamento meu muito sistemático, muito corriqueiro, muito constante, que é o que mede a efetividade dessa prática? E aí, quando eu obtenho o resultado que eu quero, eu me pergunto, quantos por cento disso, de fato, não só é fruto de empenho meu, mas quão melhor poderia ser se eu tivesse ou mais energia, ou se eu tivesse um método correto, ou se eu tivesse mais prática. Então, eu fico sempre, né, tentando mensurar as coisas, principalmente as coisas metafísicas. Beleza, fiz uma limpeza energética. Primeiro, quem me disse que essa limpeza, ela limpou, então, 100% dos ruídos que existiam?
Segundo, quem me disse que eu fiz no tempo correto? Será que dá para ser mais rápido? Será que eu consigo, né, ter mais profundidade, mais efetividade? Né? Terceiro, o que eu poderia fazer e que ainda nem consegui perceber ainda, que pode ainda implementar mais ainda? Essa limpeza, ela funciona para mim, ela funciona para outras pessoas, eu consigo aplicar em todos os casos. Então eu vou começando a metrificar e mensurar de que maneira que práticas mágicas e energéticas em geral funcionam, não só no pessoal, não só no individual comigo, mas no contexto como um todo, com pessoas genéricas. Não, isso funciona para magistas, funciona para pessoas que já estão conectadas. Mas e a pessoa que nunca teve contato com nada? E a pessoa que está completamente desconectada e desorganizada? E aí eu vou estabelecendo essa série de hipóteses e parâmetros, né? Então, uma forma de pesquisar. Eu falo que o meu grande interesse é esse, assim, é ir metrificando coisas que elas são muitas vezes impalpáveis, intangíveis, invisíveis, que as pessoas não estão prestando atenção, mas que eu acabo descobrindo que é um interesse em comum e que as pessoas só não tinham, às vezes, a mesma perspectiva que eu para olhar para isso. E aí, na hora que a gente está falando de numerologia, tem uma coisa muito interessante na minha história que é a seguinte: eu era um garoto de, sei lá, 8, 9, 10 anos de idade. Tava na escola, no colégio. E eu me lembro quando eu tinha chegado atrasado na aula, eu tava atravessando o pátio e pensando na minha cabeça, gente, eu sei que todos os Rodrigos têm alguma coisa em comum. E aí, mas eu não sei exatamente o que é. Eu sei que os nomes das pessoas trazem qualidades diferentes para elas. Eu não sei explicar o porquê. E eu não conheço ninguém que tenha essa referência. Então eu ficava mentalmente traçando qualidades e características de pessoas com nomes similares, pensando em amigos que tinham nascido no mesmo dia que eu, né? Então, assim, já tinha uma tentativa de reconhecimento de padrões. Não por números, né? Eu não saberia explicar se isso era da egrégora do nome, se isso era de alguma forma, né, numerológico, né, ou no caso de datas iguais, né, astrológico, mas já havia esse reconhecimento de padrões que eu nasci de uma família que não era muito espiritualizada e não tinha esse tipo de ciência. Então, não é que eu fui desencorajado, sem ter nenhum tipo de feedback ou estímulo, isso foi cair no ostracismo até eu voltar para o misticismo. Então, falar sobre esse assunto hoje me traz muito interesse, porque é isso, assim, a gente vai de fato enxergando padrões dentro de tradições, dentro de escolas que elas são centenárias, milenares, que vão trabalhando com essa ciência com efetividade, sabe? Sim. Nossa, adorei o seu ponto de vista. E é bem interessante também. Eu sempre busco criar esses padrões de nomes, sempre busco essas mesmas energias. E pode ser, você fala, nossa, todo Rodrigo tem a personalidade assim, toda Nádia tem a personalidade assim. Tem algo que tem uma coincidência, mas ela não é tão óbvia. Uhum, Em algum lugar é de resultados, porque numerologia, olhando para numerologia, é resultado, sempre. uhum, Você tem o resultado, ele vem através de números. Então, quando você busca resultado de algo, alinhar o nome que você vai chamar esse algo, também é legal você atribuir a ele esse resultado na numerologia. entendi, entendi. E o que você me diz, Nádia, de, por exemplo, pessoas que elas estão desalinhadas com o destino delas, ou porque elas querem outra coisa, ou porque elas simplesmente não sabem qual que é o destino delas, quanto que o nome interfere nisso, e assim, pode dar ruim a pessoa, tipo, entender de numerologia e às vezes acatar alguma coisa que não tá nem um pouco alinhada com ela, mas ela quer por capricho e tudo. Boa. O estudo do autoconhecimento, o autoconhecimento começa mesmo no nome, né? Uhum, Tem tudo a ver. É muito sempre, eu busco simplificar. uhum, O que a gente pode simplificar em todos esses processos? O autoconhecimento começa a conhecer a você mesmo, o teu nome. O teu nome significa o quê? Na etimologia, na palavra, em outros países, uhum. tem algum significado? O que é quando as pessoas te chamam, ela está atraindo o quê? Além do significado, numerologicamente, o que é? Se você está, toda vez que você fala o seu nome, você está atraindo uma energia.
que energia é essa? Eu acho que é um conhecimento ali, já é um comecinho do seu autoconhecimento. Sim. Muito mais do que o que as pessoas esperam de mim, o que as pessoas acham de mim. É como eu realmente me percebo e tenho essas respostas. E não é que pode dar ruim, mas tudo no autoconhecimento, enquanto a gente não sabe, eu só sei que é melhor quando a gente sabe. Eu não Sim. sei quando a gente sabe, porque a gente não sabe um monte de coisa, mas quando a gente descobre é muito melhor. O autoconhecimento, quando clareia alguma situação, quando esclarece alguma situação ali, você fica mais íntegro com você, se sentindo mais inteiro. Ai, faz sentido, né? Não é como eu não sabia disso antes, porque eu também acho que essa forma, ela se deprecia muito. Mas quando a gente descobre que pode melhorar, quando descobre que tem algo que... Putz, quando eu descobri a numerologia, tinha um número no meu nome que explicava aquela minha sensação de que eu dou sorte para as pessoas e para mim não. E aí foi ótimo, porque aí eu falei, então ficou simples. Se eu fizer algum ajuste, eu posso atrair outra coisa. E quando você tem a expectativa de mudar o teu nome por um capricho, se você não tem nenhum tipo de alinhamento com essas energias, pode dar ruim sim. Pode dar ruim. Por exemplo, se você muda o seu nome para um 9, ele atrai bastante fama e resultado. Mas se você não tiver na doação, a vida vai te cobrar de outras formas, até você não perceber isso. Se você não sabe que a energia desse 9 também contém a doação nele, as coisas não vão estar tranquilas. Você não vai só atingir, você vai ser cobrado por essa doação. Entendi. Porque faz parte da característica desse nome. Pessoas que são muito populares, provavelmente, pode ser também que ela tem essa popularidade porque ela atende muitas pessoas, ela entrega. As pessoas gostam porque elas são doadoras naturalmente, ou de sabedoria, ou de uma palavra de esperança, ou doadora mesmo, faz o bem, traz conhecimento. Alguém que dá incondicionalmente. O 9 tem essa qualidade do incondicional. Aí você deseja a fama. O 9 é uma boa saída, mas se você não der nada, o 9 não vai estar inteiro. Esse capricho sem conhecimento pode atrapalhar um pouco, pode não trazer resultado também. Sim, sim. Você continua se sentindo um pouco desconectado da sua essência. Porque não é. Quando eu faço um atendimento, Rodrigo, eu não só mudo, eu explico qual é a energia que a pessoa. Eu passo, até para fazer a numerologia, eu faço o mapa astral da pessoa para entender como que tá a energia daqueles números dentro de uma correspondência astrológica, de planeta, de signo, de simbologia, de período. Sim. E aí, claro que devem existir tanto o caso das pessoas que o nome de batismo, né, o nome de nascimento bate exatamente com o nome, bate exatamente com o mapa astral, a energia do mapa, e também as pessoas que às vezes o nome e o mapa são um pouco, estão em dessincronia. Tem isso? Sim, tem isso. Tem muitas coincidências de mapa em nome. Aham. E tem dessincronia total. Tá. E também tem pessoas que, por algum motivo familiar, não assumem algum dos nomes. Isso também causa um impacto ali na numerologia. Entendi. Pessoas que não gostam do próprio sobrenome por causa de algum desafeto familiar. Então, atendo muitas pessoas que falam, eu não suporto, quero mudar, quero tirar essa energia da minha vida. Uhum. E aí, né, talvez seja importante de fazer esse processo ritualístico de assumir um novo nome para uma identificação mais profunda e não ser só uma fuga de algo traumático ou ruim. Totalmente. Que esse é um grande destaque, porque às vezes aquele nome que a pessoa usa um nome, nunca usa o nome do meio, por exemplo. Aquele nome é o que traria para ela. Ela não usa e ela deixa de, às vezes, aproveitar uma energia maravilhosa que já contém no nome dela. Entendi. Porque às vezes eu olho e falo, por que você quer mudar seu nome? É maravilhoso. Ah, mas eu não uso assim, eu uso de tal jeito. Aham. E aí, o trabalho de resgate é justamente aceitar que talvez o que essa família que ela não aceita veio trazer para ela é exatamente o nome, essa força. Tem mesmo esse trabalho de encontro, de aceitar. Porque às vezes o nome é perfeito e a pessoa que tira. Ou o nome da pessoa é perfeito e quando atribui o nome compõe o nome depois de um casamento, por exemplo. Aham. Acontece muito de ter uma mudança drástica na vida da pessoa.
Olha, aham, que legal. Tá. E dá muita coisa, dá muita margem para pensar. E eu queria entender uma outra coisa, assim. No caso das pessoas que elas têm apelidos ou que outras pessoas né, vão trazer esses apelidos para elas. Por exemplo, é, muita gente me chama, né, dentro da esfera do meio de podcast, especificamente de Rod, né? E é muito engraçado. Eu sou muito consciente de como que as pessoas se referem a mim. Às vezes a pessoa que me refere pelo meu sobrenome, eu sei da onde que elas vieram. Ah, aquele grupo de pessoas me chama assim, então né, essa pessoa tá vindo daquele grupo e tal. E eu tenho essa clareza, assim, muito grande. É, o que que os apelidos eles podem fazer pela gente? O fato de a pessoa às vezes não se identificar com um apelido pode ser algo ruim, ou às vezes os próprios amigos, as próprias pessoas identificam uma energia naquela pessoa e vão chamar por aquele apelido porque, sei lá, às vezes essa energia é o que está sendo evocado. Faz Sim, sentido as essa duas pergunta? coisas. Faz super sentido de você se identificar, de você não se identificar e das pessoas se identificarem em você. Por exemplo, o Rod, Uhum, o que eu vejo pela construção, que te faz ser uma pessoa única, te diferencia uhum, dos outros Rodrigos, então ele traz, é de uma turma específica, porque tem um set envolvido, uma turma de alunos, de pessoas que sabem dessa, é uma forma de também, não sei se amigos da sabedoria, da maestria, e também te traz movimento, traz vários interesses. Aqui a gente vê que ele é completamente diferente do Rodrigo e completamente diferente do Rodrigo Vinhão, ele é outra. Então é uma turma menor, talvez, que é de uma forma de te diferenciar os mais íntimos, eu não sei, pelo que você é. É sim, como o líder. Onde você está colocado como líder, você está como Rod. uhum, Líder uhum. de uma turma, líder de um grupo, líder dos Legal. amigos. Traz um destaque para você. É bom, é ok, não é um número que te prejudica, mas com certeza é o terceiro lugar entre os seus dois, Rodrigo, Devioli e Rod. Sim. Ele tá no terceiro lugar no sentido de potência, porque como ele tem um número de descrição junto com um número de liderança, o líder tá sozinho e o discreto tá discreto, afastado. Ah, aham, aham. Por exemplo, para chegar, ter mais alcance e comunicação, não é o mais indicado. Sim. Ele é mais indicado para algo mais íntimo, em que você tem um destaque naquela turma íntima. Mas se você quer um destaque em quantidade maior de pessoas, aí o seu nome completo, no seu Rodrigo, ele compõe melhor, Rodrigo. Uhum. Que legal. Entendi, entendi. Uau! Muito legal, muito legal. Nádia, e como é que é essa construção desse atendimento de astrologia com numerologia? Você falou que às vezes você até usa o tarô também em conjunto? Uso sempre tarô, astrologia e numerologia. Uhum, Eu adoro astrologia. Astrologia é, para mim, uma das ciências que eu vejo com muita assertividade nos ciclos, para olhar para ciclos, para fazer algum planejamento. A astrologia ajuda demais a ter foco, foco naquilo que você quer, ajuda. Para mim é igualzinho o Waze, a astrologia. Eu não uso todos os dias, aham, como o Waze, aham. mas todo começo do ano ou meu aniversário, eu olho onde estão ali os planetas e o que me espera, porque eu já sei o tempo deles andarem, então fico planejada aqui no meu mapa mental. Uhum. Colabora demais com resultados. Então, quando eu olho para a numerologia, por mais que eu faça um nome espetacular, eu tenho que olhar se a astrologia está apoiando ou se, de repente, não quero dizer espetacular em resultado, mas um nome que apoia o mapa astral, Sim. para ajudar ali algum planeta. Se eu quero ajudar um planeta Vênus no mapa, eu vou usar mais a energia do 6 na Uhum, numerologia. Se uhum, eu vou apoiar um Sol, eu vou ajudar, eu vou usar mais o 11, eu vou usar mais o 1, eu vou usar mais o 8. uhum. Então eu faço uma combinação de ambas escolas, né, de ambas literaturas para apoiar a pessoa a constar. E falo sempre que eu estou fazendo essa reorganização para a pessoa também se apoiar e virar para o lugar certo, mirar para onde ela quer ir junto com toda essa energia, porque não adianta ter um nome de muito sucesso se você não faz nada para melhorar isso.
porque a frustração ela vai só aumentar. Você vai ficar esperando vir de um lugar que não vai vir. Sim. Então, se já não vinha e você põe esperança em outra coisa, você fica duplamente frustrado se não der certo. É igual a astrologia. Não adianta ter um mapa excelente de revolução solar se você não planta a semente na hora certa. Aham. Né? A astrologia fala de ciclos. Se o Júpiter está fazendo uma passagem na sua casa 2, que tem a ver com dinheiro, com progresso, faz 12 anos que o planeta não chega lá. Quando ele chegar, claro, né, Rodrigo, que ele vai trazer uma colheita melhor do que os outros anos, mais abundante. Ela traz o Sim. resultado de uma colheita de um tempão. Só que se você apoiar isso, plantar junto, e se esforçar com isso, vai ficar infinitamente maior. Que o papel de Júpiter é fermentar aquele lugar. Aham. Então, quando eu falo para as pessoas, a sua última passagem de Júpiter na casa 2 foi há 12 anos atrás. Ela lembra e fala, nossa, foi o ano que eu mais ganhei dinheiro. Sim, Então, sim. vamos se preparar para Aham. isso, né? Então, por isso que eu componho. Eu gosto demais desse trabalho unido da numerologia com a astrologia para olhar mesmo os detalhes. E para ter essa conversa. Não é só entregar o nome e falar, toma, sua vida vai mudar. Uhum. Uhum. Essas energias que você está usando, você vai atrair. E aí você pode compor também. Por exemplo, quando eu faço a mudança de um nome de um produto para ter muita lucratividade, eu também vejo o preço dele para ser cobrado. Claro. Aham. E muitas vezes, pela astrologia e pela numerologia do produto, o dia e a hora para ser lançado, para ser divulgado, Que legal. todo um alinhamento. Sim. Sim. Mas aí, nesse caso, a empresa ela consegue controlar o preço final, sei lá, na estante de lojas, né, do ponto do consumidor? Não, é quem quer o resultado, Tá, entendi. né? É o valor que ela vai repassar para os compradores, para quem vai fornecer o produto dela. Sim, se seguir essa cadeia desde do fabricante até o fornecimento final, se seguir essa cadeia, maravilha. Aham. Mas quando ele sai já com o preço dele, já teve a primeira compra, isso já está reverberando. Entendi. Sabe que tem muita empresa que faz. A gente consome muito produto de numerologia. Eu faço nome de muita empresa e produto que a gente conhece e que Ó, realmente que compõe, além da embalagem, do posicionamento da marca. Claro, a qualidade, a numerologia é uma lapidação final, sim, que é o nome do produto e o preço dele. Faz sim. total. E assim, eu tenho resultados de empresas e produtos que eu fiz nome que totalmente alavancaram a venda. Que legal, que legal. Sim. É uma espécie de design energético, né? Ótimo nome. Porque as pessoas, a gente tem o design do produto, né? O design da embalagem, né? E aí você tem também a energia que aquilo evoca. E aí, às vezes, né? A estética está alinhada, o produto cumpre a função, mas às vezes falta um componente final que é justamente esse aspecto mais metafísico. E quando você ajusta nome, preço, imagino que hajam algumas outras variáveis, né, você consegue passar a impressão exata. Muito legal, muito interessante. Até para localização. Eu olho para numerologia para tudo. Hum. Você tem um número de página. Já vi alguns autores falando que em tais páginas fazem surpresas, tem símbolos. Eu tô sempre olhando se tem alguma simbologia em determinada página, se toca de alguns números que eu já sei. 13, Uau. que é um número bastante importante em mudanças, em transformação. Então, se você tem um livro, na página 13 é a que você traz a modificação. Se você quer usar a numerologia para um roteiro e uma dinâmica, você consegue, porque cada número tem uma velocidade e uma intenção. Sim. Que legal, que legal. É, de uma certa forma, né, ter esse entendimento do que o símbolo do número evoca é um outro vocabulário
para construir a realidade. E aí, né, a partir do momento que magia é lidar com qualquer recurso para alterar a consciência e, portanto, produzir resultados na realidade, não importa muito se os outros acreditam ou não, não importa muito qual que é o fundamento da realidade, o que importa é que, a partir do momento que você tem esse simbolismo bem estruturado dentro de si e está usando como recurso para produzir o seu resultado, ele vai vir, né? E quem tem olhos para ver, enxerga, e quem não tem apenas, né, sente os influxos, né? Exato. Até quando a gente usa algumas simbologias e gráficos, Hum. você percebe que tem alguns gráficos que tem o pentagrama, que tem Por que tem 5 lados? Por que em algum ritual a gente coloca 3 moedas, 5 moedas? Qual que é a intenção? 8 moedas, 7, 7 coisas, 7 cerezas. Qual que é a intenção desses números? O que faz? Por quê? Uhum. E Nádia, devem existir algumas escolas de numerologia. A gente ouve muito falar por aí da numerologia cabalística. Cabalística. Aquele mapa numerológico e tudo e tal. Existem outras escolas, assim? Eu conheço pitagórica e cabalística. Tá. Dessa simbologia numérica são as duas, e a nomesofia, que é um estudo através da escola pitagórica para a composição de nomes. Sim, entendi. Mas usa a pitagórica. Ah. Você conhece mais alguma? Me fala. Não, de numerologia propriamente dita, não. Mas eu fico pensando que dentro da ciência da Cabala a gente usa muito da gematria, né? De valores das letras para encontrar significados ocultos dentro de palavras, dentro de contextos e tudo. E aí, né, a pergunta que eu ia te trazer é sobre nomes iniciáticos, pessoas que entram em algum tipo de ordem esotérica, né, escolhe o nome. Quando a escola é um pouco mais séria, ela precisa de fazer a justificativa gemátrica, mas muitas vezes as pessoas elas vão escolher esses nomes sem um fundamento de numerologia propriamente dito. Ela vai fazer, né, por inspiração, por intuição. Você tem algum caso sobre isso ou algo que você possa comentar sobre? Rodrigo, eu tenho assim, tanto quanto de nomes de crianças. Esses nomes de batismo, de renascimento, de escola iniciática, que são nomes que são intuídos, recebidos, ou também por algum estudo, mas quando são intuídos, quando são sem esse embasamento numerológico, eu considero demais. Que por algum motivo, aquela composição numerológica daquele nome faz sentido para aquela pessoa. Sim. E é preciso você, mesmo que talvez tenha um resultado que não, mas dentro de uma composição de egrégora, de uma escola iniciática, cada um tem o seu papel. Se você foi chamado pelo seu nome, se alguém te trouxe esse nome, se você intuiu, se você recebeu, nesse momento tão sublime desse recebimento, eu acho eu não acho indicado a mudança. Sim. É igual o nome de criança. Muitos pais dizem que sentiram e sonharam e se inspiraram com os nomes de crianças. Quando chega para mim fazer os nomes dos bebês, de filhos, eu sempre sugiro a organização ali, sobrenome, ver se precisa colocar uma letrinha, um pequeno ajuste, mas eu nunca sugiro que eu vou trazer o nome da criança, da pessoa. Porque eu acredito que os pais sentem. Sim. Que os filhos falam e os pais sentem como que eles têm que ser chamados. Então, nesses casos de batismo, de nascimento e de escola iniciática, nunca aconteceu para mim, e todos os pedidos que tiveram eu sempre sugeri, vai com seu nome, a gente faz os ajustes para um complemento, porque você vai atribuir um poder ali pelo ego, pelo desejo. Eu quero ter um nome de iniciático que tenha muita ligação com a magia, o ocultismo, e quero ser o mais importante, quero ser o mestre. Você está comandando, você não tá, eu sinto que você está comandando a tua experiência em vez de senti-la, né? Sim. Legal. Total. E
Uau, me deu coisa para pensar aqui. Nádia, vou fazer um parênteses. Você quer ir por algum lugar? Você quer que eu traga alguma pergunta específica? Você quer que eu chame algum tipo de história? Tem alguma coisa que você queira trazer agora na nossa conversa? Não. Não, acho que tá fluindo bem. E você? Gostaria que eu abordasse algum assunto? Tá sentindo que eu posso Não, melhorar em algo aqui, né? Não, tá maravilhoso. Tô adorando a aula. Eu não sei para onde ir agora em termos de numerologia, porque me deu um horizonte muito legal, assim, eu tô pensando a respeito, sabe? Sim. Mas, mas eu não sei se você quer, né, às vezes falar dessa correlação, né, mais de astrologia, de revolução solar com o nome, ou se a gente fala de diário mágico, o que que você prefere? Eu tô com você, Rodrigo. Acho que se você quiser entregar alguma coisa, eu posso dar uma dica, por exemplo, para quem tem negócios e Boa. quer atrair mais prosperidade, um simples ajuste nos preços. Eu posso trazer isso como uma dica para começar a se afinar com a numerologia. Massa, tá, legal. Não sei, o que que Vamos, você acha? vamos. É, Pegar algum conhecimento assim, né, sim, que pode ajudar as pessoas a ganhar mais dinheiro, por exemplo, ter mais lucro no que faz. legal. Então tá, então deixa eu voltar aqui. Nádia, você falou bastante sobre essa questão empresarial, de nomes e tudo. É, Primeiro, eu tenho uma pergunta que ficou na minha cabeça, que você falou do iPhone, né? Que é um nome muito potente e tal. E eu queria entender se, assim, na concepção da numerologia, se é um nome composto por ser iPhone e o I ser minúsculo, ou não tem nada a ver, e se isso interfere, por exemplo, dentro do resultado geral do número final. Não, é só um combinado de letras mesmo, de algarismos, não interfere. Tá. Sempre a numerologia é o resultado de soma de letras. Se maiúscula ou minúscula, não faz diferença. Nem, tipo, acentos. Para pitagórica, não. Saquei. Legal. Bom, você estava falando, né, dessa parte mais empresarial. Como que as pessoas podem, por exemplo, aplicar alguns dos fundamentos de numerologia dentro do negócio delas, né, essas definições? O que você pode dizer sobre isso? Pela minha experiência, nem todas as pessoas conseguem mudar de nome, às vezes pelo momento da empresa, da sociedade, e muitos clientes são médicos e tem Ah, ó, toda a questão lá do carimbo, da assinatura do CRM, não dá para ficar alterando muito na hora de se apresentar. Eu entendo que quando você não está preparado ou não pode fazer uma mudança mais radical, tem jeito de você atrair aquilo que você quer através do uso diário de algumas energias dos números, por exemplo, para ganhar dinheiro. Para quem tem um negócio e vende um produto, dá para fazer um estudo muito legal que é a soma do preço do produto. ah, Então, você pega um produto, por exemplo, um atendimento ou um produto na gôndola, e se ele custa, vamos supor, R$ 65. Aí você vai somar 6 mais 5 dá 11. Daí, no caso de preço, a gente reduz o 11 ou o 22 para um algarismo só. Então, 1 mais 1 é 2. A energia desse produto na gôndola, o 65, o 2, é uma energia de composição. É um produto que ele vende junto com algo. Não é um número que tem uma atração de venda natural. Ele depende de algo para vender. Então, para você ajudar ele a vender mais sozinho, você pode adicionar uma energia de 6, porque 6 mais 2 é 8. 8 é um número de dinheiro. A gente sempre tem que buscar o 8. Então, nesse caso, seriam 65, por exemplo, e 60. ah. Pode colocar os centavos já ajusta. Ajusta. Ah, que legal. E aí, aí se você tem. Então, você sempre soma os números para dar. E faz uma mudança, leve mudança para dar 8. Isso dá para fazer. Se você tem uma tabela fixa de atendimento, você pode fazer essa soma para os seus atendimentos. Legal. Para mentoria. Ah, Se a pessoa faz um atendimento médico também.
Aí, se você tem um produto parado, o ideal é que você trabalhe na energia do 5, porque o 5 gera movimento. Ah, O 8 é lucratividade, é trabalhar com forma mais de qualidade uhum. e ter mais retribuição. E o 5 é movimento. E principalmente aquilo que está parado. Então, você tem algo em estoque, algo que você produz muito, que é um chamariz. Esse produto é legal, ele dá a soma no 5. Entendi. E quando dá a soma 9 em termos de preço? Aí depende. Se você quer atrair dinheiro, você vai adicionar uma letra que tenha valor 8, que é o H. Uhum. Se você quer atrair, se você quer que ele venda, você vai atrair, colocar a letrinha E. Que movimente, que saia logo, né? O 5. O 9, a mensagem que ele está trazendo é um produto que vai te atender. O 9 é um número que ele responde como colheita, sabe? Você dá, você recebe. Então, aquilo que você comprou, você vai receber. O Legal. produto 9, diz assim, eu sou bom para o uso. A mensagem que ele traz é, eu sou bom para aquilo que foi feito. Uhum. Mas isso não quer dizer eu sou bom para venda. Sim, sim, Eu cumpro o combinado. sim. Especificamente porque os meus cursos todos são soma 9. Sempre. E, Sim. assim, é um produto que ele é seleto. Ele não é um produto divulgado, não tem AdSense em cima, não é para todo mundo, é para algumas pessoas específicas. Eu nego inscrição de pessoas que eu não quero que estejam lá ou que eu acho que estão, de alguma forma, fora do contexto. Então, e isso é uma prática que já tem anos que eu faço, mas é intuitivo, não é algo natural, não é algo que foi pensado, não, sabe? Rodrigo, o 9, ele é um número na Cabala bastante importante na numerologia cabalística. O 9, ele é um número bastante significativo porque ele contém a energia de todos os outros números. É um número que tem eu dou e eu recebo, ele está muito ligado com o dar e receber na mesma proporção. Legal. Eu adoro esse número. Ele é muito importante. Se você intuiu que é ele. Uhum. Mas ele não tem uma definição assim, venda. Ele segue o teu acordo, né? Ele foi feito, ele entrega aquilo que foi feito, do teu jeito, para quem você quer. Tem tudo a Sim. ver com o seu desejo. Legal, legal. Ele não se vende sozinho, ele precisa de um processo, né? Uhum. Entendi. Que bacana. Porque tem produtos que ele fala assim, ó, me compra, o 8, né? Ele fica assim, ó, me leva, ele fica chamando. Sim, entendi. Assim, Tá. Que o legal. 5 também, E isso se aplica também, por exemplo, para placa de carro, Nádia? aplica para placa de carro também, só que aí a composição é outra. Por exemplo, uma placa de carro que contém muito 5 contém muita velocidade nele. É um carro que a pessoa vai dar uma acelerada mesmo. É um carro rápido. Uhum. Um carro que tem muito 4, ele pode trazer um pouco em algum momento, trazer algum tipo de limite. Parar, tal. Ou você ficar muito tempo com aquele patrimônio. Você fica bastante tempo com ele. Estagna. Estagna. Mas tem placa de carro também, e também a hora que você acorda, Rodrigo, também faz Ah, diferença. ah. Número se soma tudo. Que legal! Então, tipo assim, a pessoa quer acordar com mais disposição para, sei lá, fazer um exercício físico, ou para ir para uma meditação, ela pode escolher os minutos diferentes ali na hora do acordar. Sim. Se você quer acordar para uma prática espiritual, é olhar mais para o 7, para o 9. O 7 são números espirituais. Sim. Se é algo que você vai fazer você quer fechar uma parceria, você vai para o 2. Se você quer fazer uma corrida, você vai para 1. Se você quer trabalhar e ter resultado, é para o 8. Quer que eu falo todos? Uai, Eu vou te falar, claro. então. Vamos. Se você quer energia, se você quer resolver as coisas sozinho, eu preciso resolver tudo sozinho, eu já preciso de foco, força, determinação, não quero ser interrompido, é 1. Uhum. Então, 1, o que é? É tudo que der 10. Então, 9 e 1, 8 e 2, 6 e 4, 6 e 40, Sim. 4 e 42.
Aham. Você vai ajustando ali para somar o teu 1. Porque vai Ótimo. dar 10, aí você vai 1 mais 0, 1. Se você tem um encontro, se você quer encantar uma pessoa, olhar mais para essa parte emocional e de parceria e relacionamento, é o 2. Aham. Então, somar para dar 2. Se você quer se expressar, se é um dia que você quer passar a tua mensagem da melhor forma possível, ou juntar pontes, assim, triangular mesmo um negócio, é o 3. Hum. Se é um dia que você quer ficar de boa trabalhando, o 4. Quero ficar em casa, trabalhando de casa, fazendo as minhas coisas, o 4. O 5 é se você quer mudar, quero movimentar, eu quero abrir oportunidades para minha vida diferente. É o 5. O 5 vai trazer interesses, vai trazer coisas para você. E o 5 é legal do 5, que o 5 ele é um número que tem muito a ver com a ousadia e com aquela, sabe, encantamento e paixão que te desperta, você fala, nossa, fiquei curioso em saber mais, gostei desse assunto, tal. E é tão legal, né? Você pensar, hoje o dia eu quero descobrir uma coisa nova na minha vida, eu quero me encantar por algo, me apaixonar por algo. É o 5. Aham. Porque o 5 ele tem muito essa energia. Eu adoro. Pra mim, eu falo sempre: o número do dinheiro é o 8, o número da sorte é o 5. Boa. Sorte das oportunidades. Sim, sim. Tá. É, sabe aquela coisa de vida surpreender mesmo, da vida te surpreender? De espontaneidade. Isso, é. Aham. Legal, legal. E também para conquistar. O 5 é legal também para libido. Ele é um número mais picante. O 6 é para ficar de boa, porque o 6 é o número da beleza, do equilíbrio e do amor. É um número lindo da fotografia. Então, para você cortar cabelo, para ir no salão, fazer um procedimento estético, para fazer uma festa em casa e tudo dá certo, para um jantar em família, para curtir tua família. Hoje eu quero ficar em paz com a minha família, eu quero cuidar de mim. 6 é esse número do bem-estar, da saúde. É um número muito bonito. A combinação do 6 e do 5 na numerologia é considerada a combinação do número do amor. Aham. Uau. Porque o 6 e o 5 juntos, eles dão o 5 mais 6 dá 11, que é o 11 do número mestre. Sim. E o outro número mestre é o 11 mais o 11, que é o 22. Mas vem tudo do 56, do 5 mais 6. Sim, mas aí está legal, legal. Então o 56 é um número muito especial. Aham. Boa, boa. O 65 também. 65 também. Olha, É. entendi. Tá, tá. E aí o 7, ele traz uma energia, se você quer ficar mais discreto, quero ficar de boa na grutinha. Hoje eu quero meditar, fazer uma prática yoga, meditação, uma magia. O meu diário, quero me focar no meu diário, escrever algo, trabalhar para um curso, é o 7. O 8 é para fechar negócio, para abrir oportunidade financeira, para ter resultados. Não, o 8 é um dia bom para comprar, vender, assinar um documento, fazer uma proposta para alguém. E o 9 também, para doação, para ajudar as pessoas. Um dia que você quer entregar incondicionalmente, é o 9. Para doação, também para finalização de ciclos, também o 9 é legal. Traz essa energia. Legal. Então você pode fazer isso no seu despertador, Que massa! Isso é muito legal. desde a hora que acorda. Aham. E aí a pessoa pode também colocar alguns despertadores ao longo do dia para lembrar e usar desse momento específico para ativar essa energia na vida dela. Nossa, que ideia maravilhosa. Compôs muito aqui. Não é? Não é Não muito tinha legal? pensado, mas amei. É, às vezes a pessoa tá fazendo, sei lá, um trabalho de autoestima e aí ela vai colocar ali talvez o 6 e vai, sei lá, às 17 horas e, quer dizer, 17, às 15 horas e vai às 6 da manhã e vai relembrar desse momento para se dedicar a si mesmo, né? Uma possibilidade, muito legal, legal. Adorei. Sim, vamos por aqui. Por isso que quando as pessoas falam, eu vejo no relógio números repetidos, Ah, é uma energia forte ali, tem que aproveitar. ah, Sempre que você vê números repetidos, soma, né? O 11 é lindo porque dá 22, sim. mas, sei lá, 6 e 6 dá 12, 2 e 1, 13. Me expressar. O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar, agora que eu tive esse recado, se expresse, vou mandar uma mensagem para alguém, de alguma coisa que eu quero, vou soltar uma ideia, vou fazer uma propaganda.
Esse 3 te traz alguma coisa, não é só um número que aparece lá e fala, nossa, números iguais, que sorte. Que sorte o quê? Sorte de Aham. expressão. Sorte o quê? Sorte de dinheiro. Sorte o quê? Sorte de sucesso, de parceria. Isso te apoia. Usar todas as simbologias apoiam, né? Sim, sim, sim. Que demais. Muito legal, muito legal. Nádia, vamos falar de Diário Mágico? Vamos, pode contar uma curiosidade antes? Por favor, sim. Ou eu aprendi o abralas com você. Ah, Os meus filhos, eles, desde que são pequenos, eles entram no carro, se tem trânsito, já começam um abraço pra tudo que é canto. que A legal. gente usa muito, traz aqui em casa esse conceito, adoro esse, Ah, essa que, sabedoria. que massa, que massa. É, E que o nome Abralas tem de número? É um A, um boa. D? Vamos cantar? Abralas 369. 369 não Ele é entra em mentira. todas as dimensões. É, entra em todas as dimensões. Ótimo, ele serve Caraca, para isso mesmo. É uma olha. tecnologia quântica. Aham, que massa, que Não é por legal. acaso, bem construído esse nome. Porque, imagina, se tivesse algum número, tipo, que 4 ia travar, não tem nada a ver com o É, movimento. aham, O Abralas da 369, ele navega igual uma rede de Wi-Fi, sim. de E, sinal. e aniversário dele é 6/1. Ei, olha só. É, Então, olha que importante isso. Ó, intuitiva, tá vendo? Quando é místico, tem a sua missão, acontece muitas vezes de forma inspirada. muito legal, muito legal. É doido de ver isso, assim, né, ao vivo, como que as coisas encaixam, né? Sim, muito especial. Que legal. Não importa o que dizem a você, palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico. Nádia, você tem diário mágico? Você anota essas coisas? Quer dizer, imagino que sim, porque, pô, começou a ler tarô com 12 anos de idade, você deve ser uma decodificadora das coisas. Mas e aí, como é que é essa prática de anotação? É constante sempre. Sou muito apegada com os meus cadernos. E já tem um acúmulo desses cadernos, né? Quando eu saí de casa a minha primeira vez, assim, quando eu fui embora de casa, deixei minhas coisas para outra casa, os meus diários eu não levei. Eu me lembro o dia que minha mãe ligou e falou: Você quer fazer o quê com seus diários? Ah, Quer levar junto? Posso tirar, né? Me desfazendo das minhas coisas para outra casa? E aí eu sinto muito essa falta. Eu sempre tenho escritos, desde a hora que eu acordo, em um livrinho dos sonhos, porque você faça uma analogia simbólica ali do recado que eu. Ou mesmo acordar à noite entendendo que é uma projeção astral, o que está acontecendo, eu sempre anoto. Então eu tenho desde sempre um papel e um livro e uma caneta sempre onde eu vou. Então eu tenho muitos diários de muitas anotações e tenho vidros que eu coloco os acontecimentos que eventualmente se em algum momento eu me perder do meu caminho e botar a mão lá dentro, eu vou lembrar de algum pedido meu que já foi realizado e que eu que tô ali sendo grata. Eu legal. costumo muito agradecer as minhas conquistas. Tipo, eu já sonhei que isso ia acontecer e aconteceu do jeitinho, obrigada por isso. E as coisas ainda que não aconteceram também, eu coloco nesse pote que eu chamo que é um pote da gratidão, que me salva de muitos caminhos errados mentais, Que de legal. desesperança, porque sempre que eu pego um papelzinho de lá é algo que eu já alcancei. E aí eu me lembro que tem muitos, e tem muitos. É Uau. cheio de papelzinho. É. Ali é legal você observar seus desejos materializados no volume, né? Sim, sim, volume, que De várias legal. formas. Aham. É. É, Então sempre anoto. é um pote de vidro grande que você vai colocando os papeizinhos? É um pote de vidro grande que fica exposto aqui na sala. Ah, E vou colocando espaço. Ele é coloridinho, porque tem vários post-its, papeizinhos diferentes. E às vezes eu tô em algum lugar que não tem um papel, tem guardanapinho, tem tudo. Tem coisinhas ali. Até numa folha, tem até uma folhinha de louro com escritinho. que massa, que legal, que legal. Sim. E fora isso, nos atendimentos, eu sempre tenho muitos insights. Uhum. Nos atendimentos e trocas do tarô, da astrologia numerologia, eu tenho muitos insights que eu anoto muito nas consultas. Você anota?
anoto. E aí, só que eu sou um pouco sistemático. Então, quando vem algum insight, eu anoto no notas do celular. E aí, Certo. quando é uma semente de ideia, aí eu tenho que desenvolvê-la depois, né? Quando é algo para eu fazer ou pesquisar, aí eu anoto numa lista de afazeres. E quando é algo que assim é muito importante para mim e que eu vou precisar, né, pensar sobre, aí à noite eu pego e destrincho no diário mágico escrito mesmo. Mas o meu notas do celular, ele tem 1.800 notas, sabe? É muita coisa. É uma coisa. Sei totalmente. Como que a gente prioriza, né? Como que você prioriza quais são as mais importantes? Porque a hora que chega o insight, eu sinto mesmo, no físico, eu sinto que aquilo faz sentido. Eu sinto, Sim. é aqui que diz pra mim. Ah, ah, Arrepio, lágrima, algum toque, assim, alguma sensação física. que legal. Aquilo lá eu tenho que observar. Que legal, que legal. E aí, esse caderno de sonhos, ele é um caderno só para sonhos, e aí você tem um caderno, por exemplo, para os insights dos atendimentos, um outro caderno, por exemplo, para, sei lá, dia a dia. Você chega a anotar a coisa do dia a dia, não? Sim, chego a anotar ideias para o dia a dia. Porque o de atendimentos é de atendimentos, as histórias são das pessoas, o que a história da pessoa me causou como insight, o que eu aprendi, o que é importante também pesquisar. Sonhos é sobre sonhos mesmo, para não esquecer. O dos sonhos é aquele rabisco até a noite, você nem tá vendo direito, mas eu preciso lembrar, eu tenho um combinado. O sonho para mim é algo que eu me entrego muito desde pequena também. Quando eu comecei com esse estudo de espiritualidade, tinha uma certa lembrança, ou as pessoas me atribuíam uma qualidade de premonição de sonhos, porque eu falava as coisas que eu sonhava e elas aconteciam. Ah, sonhei que a tia comprou um carro vermelho. No dia seguinte, meu pai, nossa, mas ela estava negociando e ninguém sabia. Ah, sonhei que não, tal pessoa fez a passagem para o mundo espiritual. O pessoal morreu. No dia seguinte, a notícia. Sonhei que tal, não sei o que, aconteceu outra coisa. E foi acontecendo uma série de. E eu fui ficando muito atenta aos meus sonhos, e desde muito tempo eu faço projeção astral. No sonho hoje, graças a todo esse estudo, eu sei que eu estou sonhando, eu consigo melhorar o cenário do meu sonho muitas vezes, eu consigo me livrar de situações difíceis, eu consigo fazer Ho'oponopono no sono, Olha, no sonho. Sim. que legal. Tenho uma paixão por esse mundo de sonho. Adoro sonhar, adoro lembrar e adoro trabalhar no sonho. Faço todo dia um trabalho antes meditativo, direcionando ali consciência, sabedoria, estudo e um bom trabalho espiritual dentro dessa jornada inconsciente. Maravilhoso. E esses cadernos, caderno de sonhos me apoia em trazer algumas simbologias, onda, tempestade, pássaros e composição de histórias, algumas bem repetidas. Eu tenho sonhos muito repetidos, dos mesmos lugares. Sim. Uau! Eles vão se eu conheço aquele lugar, aquela floresta, aquela rua, eu conheço, já passei por ela e hoje eu vou por além. E aí vai indo, vai indo. E aí você vai, tipo, mapeando isso no caderno quando você vai anotando. Sim. Que bacana, que legal. E assim, esse caderno de sonhos, você vai trocando ele a cada tempo, assim, ele vai enchendo e você vai guardando? Sim. Vou enchendo, então. Já tenho uma estrada, tenho um acúmulo de cadernos e diários. E às vezes eu dou uma passada e trago informações e deixo para o novo vir, né? Eu não fico também fazendo. Tiro o que é de bom, muitas vezes fotografo páginas, arranco as importantes, copio. Tem algumas coisas que elas têm bastante emoção contida, página de dias, de coisas importantes em que eu realmente, aquele papel é importante, mas os cadernos todos eu não guardei todos. Porque vou trocando, né? É volume. Sim, sim. Mas eu adoro o ato de escrever, eu gosto dos meus escritos. Sim. Eu acho que faz toda a diferença, né, o escrever, porque é uma ressignificação e é também uma interiorização daquilo que foi vivenciado, né? É diferente de só passar pelo produto do sonho de forma passiva, né, e só ter vivenciado. É uma outra coisa. A escrita é a produção de sentido, né? Traz um peso, sim. Materializa. Sim, sim, que legal, que legal. Nádia, para quem nos ouviu até aqui,
uma dica para os ouvintes do Diário Mágico, para quem está nos escutando, o que você tem para dizer, assim, um conselho geral? Geral, busque o autoconhecimento. Sim, sim, sim. Mas esse recado do ET Bilu, que é muito bom, né? Busque o autoconhecimento. Mas é verdade, busca se conhecer, né? Busca se encantar. Um recado que eu uso bastante: aquilo que te encanta te chama. Aquilo que te incomoda tá te dando um sinal de que tá na hora de mudar a direção. Tudo que Legal. encanta a nossa vida, tudo que traz Se esse assunto te interessou, olhe para isso, né? Você não chegou aqui à toa. Se você tá vivendo algo na tua vida que tá incomodando, faz alguma coisa, né? Com isso. Não sente que é um castigo, é um sinal que o universo está te dando que esse caminho não está adequado nesse momento. Eu acredito muito que o universo fala com a gente através de emoções e sensações. E as sensações boas, elas são um chamado, e as sensações não tão boas, elas são um recado de alerta. Um alerta, sim, sim. É. E Até quando a gente pensa, será que está acontecendo? Esse tipo de pergunta, será que eu não estou vendo algo bom acontecer na minha vida? Se você não está vendo, então. Não. Se tem um incômodo, é isso, não é nada oculto. Olha para o que está incomodando sim. no real. Teu resultado, o teu trabalho, o teu relacionamento. E olha o que está te chamando. Se você gosta de algum assunto, mergulhe nele. Porque vai se revelar, alguma coisa vai se revelar ali, importante para você. O encantamento é só um chamado. Eu acredito muito nisso, sim. É aquilo que, de alguma forma, nos dá um brilho de curiosidade, tem algo que nos revela ali, né? E aí a gente fala de, sei lá, livros, mas a gente fala também de pessoas, de assuntos, de lugares, né? E a partir daí a gente vai conseguindo traçar essa rota do encanto. Agora, você trouxe uma coisa muito legal no nosso papo hoje, que eu acho que é uma coisa bem palpável pro ouvinte, que pesquisar a origem do nome, né, fazer um levantamento ali, né, de soma pitagórica, né, e se tiver interesse, mergulhar mais profundo nesse assunto. Eu acho que tem muitas coisas para serem reveladas e eu penso isso, assim, a gente sempre pode operar com novas informações a nosso respeito. Então, entender o né, quais são as energias dos números que regem a nossa vida vão nos dar insights legais, seja para confirmar nossa trajetória, seja para a gente ter alguns ajustes de insights, seja para a gente, né, fazer uma próxima mudança grande. Eu acho que vale a pena, tal como todo mundo deveria fazer um mapa astral, né, todo mundo tem que experimentar um pouquinho, né, o que essas sabedorias, essas tradições têm para nos oferecer, né? Ótimo. Querida, que maravilhoso! Muito obrigado por você ter aceitado esse convite, né? Por ter compartilhado aí um pouquinho do seu conhecimento, sua sabedoria. Como que o pessoal faz para se encontrar, Nádia? Onde você tá? Rede social e tudo? Eu tô no Instagram como Na Assad, com 2 S's, NAASSAD. Legal. E no YouTube também, nos canais. Ah, boa. O YouTube é um canal próprio seu? Sim. Tá. É um canal próprio. Massa. Ainda navegando, né? Aprendendo um pouco. Mas sim. Maravilhoso. Bom, vou deixar os links todos na descrição. Pessoal que quiser vai, né, te encontrar a partir então da descrição desse episódio. Muito obrigado. Obrigada. Eu tenho um presente para vocês também, se puder. Quando entrar no meu Instagram, tem um e-book que eu preparei de numerologia para hoje, para você descobrir o teu ano pessoal também, porque 2025 ele tem uma energia de um ano coletivo na numerologia, que é o 9. Todo mundo, o coletivo está vivendo o ano 9, então é um ano de fim de ciclos, de olhar mais para o coletivo também. Mas todos nós temos um ano pessoal que é calculado através da nossa data de nascimento, com o ano vigente agora. E o nosso ano pessoal começa no dia do nosso aniversário. Então eu trouxe um e-book que fala sobre e que ensina a fazer esse cálculo gratuitamente para todos os seus ouvintes. Que legal, maravilhoso, boa. Vou colocar então na descrição também, e aí o pessoal, né, pode acessar no seu Instagram, maravilhoso. Aí tem o significado dos números, vai se afinar um pouco mais com a numerologia, vai
ver se faz sentido e aproveitar essas oportunidades através dessas energias. Sensacional, uau, maravilhoso, que bom, obrigado. Obrigada a você pela oportunidade. Aí sim, eu espero que você tenha gostado demais desse episódio do Diário Mágico. A Nádia foi muito generosa em compartilhar os conhecimentos dela com a gente. Eu confesso que numerologia é um tema que eu entendo pouco e eu acho que é algo que a gente precisa de estudar e aprender com gente que tem bagagem, que tem experiência, que, né, já estudou muita coisa, porque eu acho que é muito fácil a gente cair em algo raso de algoritmo de internet e né, não dar os devidos créditos para o que né, uma ciência dessas ela pede. Então, da mesma forma que na astrologia existem os horóscopos superficiais de jornais, de revistas, a numerologia também sofre com isso, mas da mesma forma que na astrologia também existem profissionais gabaritadíssimos e que têm um conhecimento que é impressionante, eu acredito que na numerologia também existem essas pessoas, né? A Nádia é uma delas e foi muito legal, foi muito interessante ela dar alguns exemplos práticos. Eu saí do episódio já aplicando algumas coisas na minha vida e tenho certeza que vocês também devem ter, né, tido uns insights interessantes aí, de olhar um pouco para o que cerca vocês e ver como que a gente pode aplicar isso de forma melhor. Mas é isso, o Diário Mágico ele é feito por uma equipe, eu, Rodrigo Vignoli, sou o seu apresentador de sempre, assim como o Guilherme Neves é o nosso editor de sempre, e a gente também tem a arte do João Paulo Ponciano. Você pode entrar lá no nosso Instagram, ver a nossa galeria de capas de episódios, é ele que abrilhanta com as cores aquilo que a gente faz aqui, e é isso, anote os seus resultados. Leful Podcasts.